A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais um capítulo do livro de Gênesis, nesse estudo que estamos fazendo. Hoje nós vamos refletir no capítulo 19, onde Deus vai executar o juízo que havia anunciado a Abraão sobre Sodoma. Os irmãos se lembram que no capítulo anterior Deus apareceu para o Abraão juntamente com mais 2 anjos em forma humana. Ele reafirmou a promessa de dar a Abraão e a Sara um filho, ao mesmo tempo que o Senhor estava de olho em Sodoma, né? Irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, né? O fato dele abençoar Abraão não significava que o pecado de Sodoma estava passando batido, né? E da mesma forma, o fato do propósito dele trazer juízo a Sodoma não quer dizer que Deus ia deixar de dar atenção a Abraão. E assim também acontece na nossa vida, irmãos. Deus nunca vai estar ocupado demais a ponto de se esquecer de nós ou do que nos prometeu, né? E mesmo Ele nos abençoando, Deus também vai tratar, né, com o pecado de quem quer que seja. Lembra do Moisés? Comentamos num dos vídeos anteriores, né? Ao mesmo tempo que Deus estava passando para Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele estava de olho na corrupção do povo lá embaixo, adorando um bezerro de ouro, né? Bom, para ganharmos tempo, eu não vou ler o texto, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias conforme nós vamos falando, tá bom? Isso é muito importante. O texto diz que vieram 2 anjos, né? Dos 3 personagens que estavam com Abraão, né? O terceiro era o Senhor, que ficou tratando com Abraão, né? Vieram os 2 anjos até a casa de Ló e Ló os recebeu com toda a hospitalidade, né? Só que antes deles irem dormir, os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló a fim de terem relações sexuais com aqueles anjos em forma de homem. O Ló tentou impedir, né? Disposto a oferecer suas 2 filhas virgens a eles, mas eles partiram para cima de Ló a fim de linchá-lo, né? Os anjos então puxaram Ló para dentro de casa, saíram e feriram aqueles homens com cegueira, né? E eles foram embora. Em seguida, os anjos mandaram Ló pegar a sua família e sair rapidamente, né, daquele lugar, sem olhar para trás, porque eles iam destruir aquela cidade como consequência dos seus pecados. Ló estava até que demorando para sair, né? Então o anjo pegou na mão dele e da sua família e saíram apressadamente, né? No caminho, Ló ficou com medo de ir para o monte onde o anjo se dirigia, né? E pediu para se abrigar numa pequena cidade chamada Zoar. E a permissão do anjo foi concedida, né? O anjo então fez descer fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, né? E outras cidades também ali, consumindo a tudo e a todos daquele lugar. A mulher de Ló caiu na besteira de olhar para trás e imediatamente foi transformada numa estátua de sal. No final, agora são e salvos Ló e suas 2 filhas. Então elas planejaram embriagar o pai a fim de terem relações sexuais com o próprio pai, né? Por medo de não haver mais homens que dessem sequência à linhagem. E desse incesto nasceram Moabe e Amon, de onde vieram os moabitas e os amonitas, né? Esse então é o resumo desse capítulo 19 de Gênesis. Agora, o que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Bom, eu separei pelo menos 7 lições para a nossa edificação espiritual nesse texto, tá bom? A primeira está nos versículos 2 e 3, a hospitalidade com que Ló recebeu os anjos, mesmo sem saber que se tratava de anjos, né? Mas achando que fossem peregrinos por eles estarem em forma de homens, né? Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, ele vai dizer, né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela muitos sem saber hospedaram anjos. Provavelmente o Ló aprendeu a ser hospitaleiro com o tio Abraão, né? Porque a recepção que ele fez para os anjos foi idêntica à do Abraão, né? Deu água para eles lavarem os pés, fez bolos, ofereceu um banquete, né? O ensino prático é um princípio bíblico, né? E quando em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz que o pai deve ensinar os filhos ao deitar, ao levantar, ao se sentar, ao caminhar,
ele está dizendo que deve ser em todo o tempo, né? Se referindo ao ensino na prática, né? Já que os filhos observam os pais o tempo todo, né? A forma deles agirem. E esse princípio se aplica a todos que convivem conosco, né? Aquela tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. No caso aí em questão, o tio foi o exemplo para o sobrinho, né? Irmãos, o ensino prático funciona até melhor que o teórico, né? Tanto que alguém disse certa vez: pregue o evangelho em todo o tempo. Se for necessário, use palavras. Falou tudo, né? A segunda lição que eu aprendo nesse texto está no versículo 5, com relação ao pecado de Sodoma. O texto deixa bem claro, né? Se tratar da prática do homossexualismo. Nas versões bíblicas Almeida Revista Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, os homens disseram para Ló tirar os seus hóspedes para fora a fim de conhecê-los, né? Esse conhecer está no mesmo sentido de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, onde diz que Adão conheceu sua mulher, ou seja, teve relações com ela, né? E lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, Deus deixa bem claro que essa prática, irmãos, é um pecado abominável, né? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Alguns até alegam que o pecado de Sodoma não era o homossexualismo, né? Porque em Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, Deus diz que a iniquidade de Sodoma era a soberba, a ociosidade, a mão fechada ao pobre e necessitado, tendo fartura de pão. Só que no final ele diz que os moradores de Sodoma praticavam abominações diante de Deus. E os que praticam essas abominações são classificados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, como sodomitas, né? Confirmando assim que, dentre outros pecados de Sodoma, havia também a prática do homossexualismo. E o fato de não ser apenas o pecado de homossexualismo me ensina também que eu não devo tocar trombeta ou soltar fogos se eu sou heterossexual, né? Porque pecado é tudo que contraria a palavra de Deus. Se eu não cometo tal pecado, certamente eu cometo outros pecados. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, todos pecaram, e Salomão confirma, dizendo que não há ser humano que nunca peque. Irmãos, todos nós estávamos no mesmo barco dos pecadores que caminham rumo ao lago de fogo, né? E não fosse a graça e a misericórdia de Deus ter nos alcançado. Jesus disse, né, em Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5, que todos de igual modo perecerão se não se arrependerem. Notem que aqueles que seriam os genros de Ló mesmo não eram homossexuais, né? Porque eles iam se casar com as filhas de Ló. Mas eles pereceram também devido à sua incredulidade. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que o meio em que vivemos não deve nos influenciar para o mal, né? Ló nos deu esse exemplo, né? Apesar dele ter feito a escolha errada indo para Sodoma, Ló não se conformava com os pecados dos sodomitas, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 7, que o Ló enfadava sua alma com a vida dissoluta, com as imoralidades dos moradores de Sodoma. Irmãos, o pecado de homossexualismo é tão abominável para Deus que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, que não só os que praticam esse pecado colherão as consequências, mas até mesmo os que consentem com tal prática. Sabe aqueles que dizem, olha, eu não sou homossexual, mas eu não tenho nada contra o homossexualismo. Pois é, biblicamente esses também vão colher as consequências. A quarta lição é que a salvação é individual, né? No versículo 14 diz que quando Ló foi chamar aqueles que seriam seus futuros genros, eles não creram e ficaram em Sodoma, né? Acharam que o Ló estava tirando uma onda com a cara deles, zoando com eles, né? É como se o Ló dissesse para eles, olha, eu não vim para zoar com vocês, mas eu quero ir para zoar com vocês, né? Porque o Ló vai para uma cidadezinha chamada Zoar, né? Mas enfim, eles não quiseram ir com seu futuro sogro, suas noivas, né? Irmãos, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. E esse princípio se aplica também ao arrependimento, né? A alma que se arrepender, essa viverá.
Os pais não podem salvar os filhos ou vice-versa, né? Um cônjuge não pode salvar o outro e nem o sogro pode salvar o genro, né? O máximo que eles podem fazer é alertá-los, né? Como Ló fez com os seus genros. Se eles crerem, se arrependerem, se converterem, eles serão salvos também. Mas fica o alerta para nós, né? Nós já vimos no capítulo 6 e 7 os homens da época de Noé não crendo na pregação de Noé e perecendo pelas águas do dilúvio. Agora os genros de Ló não crendo na pregação de Ló e vão perecer, né, com a destruição de Sodoma. E assim também será na volta de Jesus, irmãos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4 e 7, diz que os homens dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele conclui: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus está sempre dando oportunidade para os homens se arrependerem dos seus pecados, né? Porque Ele é longânimo para conosco, né? Não querendo que alguns se percam, antes que todos venham se arrepender. A quinta lição está nos versículos 15 e 16, irmãos. Sem Deus, nós nada podemos fazer, né? O texto diz que os anjos pressionaram o Ló para que ele se apressasse, porque enquanto Ló não saísse de Sodoma, eles não poderiam destruir aquele lugar. Eu ouvi alguém dizer outro dia que o Ló estava fazendo o corpo mole porque no fundo ele não queria deixar Sodoma. Mas, irmãos, eu não vejo assim. Eu acredito que o Ló estava se esforçando sim para sair de Sodoma, só que todo o esforço dele não era o suficiente, né? Por isso o anjo teve que ajudá-lo, confirmando assim que a graça de Deus é que nos fortalece, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força e que sem ele nós nada podemos fazer. E Deus está sempre pronto a nos ajudar, né? Ele disse em Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Então, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Assim como o anjo ajudou Ló e sua família, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas a fugirmos da destruição iminente que virá na grande tribulação, né? Fato é que, assim como a presença do Ló impedia o anjo de destruir Sodoma, a presença da igreja, do povo de Deus nesta terra, impede que ela seja destruída, né? Mas chegará o dia em que ela será tirada, então virá repentina destruição. A sexta lição é que não temos para onde correr quando o assunto é pecado, né? Notem nos versículos 19 ao 22 que o Ló ficou com medo de fugir para o monte, né? Para onde o anjo queria levá-lo, e ele pediu autorização para fugir rumo àquela pequena cidade chamada Zoar que falamos há pouco, né? E o anjo permitiu, né? Talvez, quem sabe, né? O Ló achava que por aquela cidade ser pequena não estaria envolvida nos pecados da grande Sodoma, né? Irmãos, nós não temos para onde correr quando o assunto é pecado, conforme já falamos, né? A não ser aos pés de Cristo, né? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10, não vos associeis com os fornicadores. Paulo está dizendo aqui, se referindo aos fornicadores na igreja, né? Ele está dizendo, não vos associeis com esses fornicadores, mas eu não estou dizendo necessariamente com os fornicadores deste mundo, porque seria necessário sair do mundo. Ou seja, os fornicadores estão em toda parte e, consequentemente, o juiz de Deus também. Deus poupou Zoar, essa cidadezinha, por amor e misericórdia a Ló. Só Deus é o nosso refúgio e fortaleza, irmãos, socorro bem presente na angústia, né? Conforme diz também lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que Deus vai tirar a igreja dessa terra e levá-la para si, né? Por último, a sétima lição é que não devemos olhar para trás, uma vez que temos um caminho adiante a seguir, né? E Jesus disse, eu sou o caminho. O texto diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores das cidades e tudo que nascia da terra.
E a mulher de Ló, então, resolveu olhar para trás e se transformou numa estátua de sal, né? Porque a ordem era para não olhar para trás. Irmãos, a mulher de Ló representa os crentes que saem do mundo, mas o mundo não sai deles, né? Como o povo de Israel que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles e eles pereceram no deserto também, né? Assim como a mulher de Ló pereceu na metade do caminho. Jesus disse, irmãos, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, Deus reforça, né? Para nós não nos lembrarmos das coisas passadas, nem ficarmos considerando as antigas, porque Ele tem algo novo a fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, fica a lição para nós, né? Que possamos fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só devemos olhar para trás, irmãos, quando for para testemunhar para alguém necessitado, né? Necessitado de ouvir de onde Deus nos tirou, né? Assim também, automaticamente, a soberba vai cair, a bola vai abaixar, o salto alto vai se quebrar, né? E nós vamos ser mais humildes na presença do Senhor. O capítulo termina com algo trágico, né? O texto diz que as duas filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relações com ele, por medo de não haver mais ninguém para dar sequência na linhagem. E desse incesto, então, vieram os moabitas e os amonitas, né? Inimigos terríveis do povo de Deus nas gerações futuras, né? Mas como Deus é perito para transformar maldições em bênçãos, da genealogia de Moabe, filho do incesto da primogênita de Ló com seu pai, né? A filha mais velha dele, desse relacionamento veio a moabita Ruth, né? De onde vieram o rei Davi e ninguém menos que o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Mostrando assim que não há pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus, até mesmo a Ruth moabita. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 19 de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 20. Deus abençoe a todos e até lá.